E investir tempo nesse raciocínio clínico é lhe colocar acima, num patamar acima de outros que vão entender a mordida cruzada apenas sob o ponto de vista de oclusão, onde muitas vezes é um desequilíbrio funcional de músculos ascendentes em relação a músculos descendentes. E essa dinâmica de músculos ascendentes e descendentes, você começa a avaliar quando você aprende que a disfunção de ATM ela é muito mais fisiológica do que mecânica. E entendendo essa fisiologia, você vai encorpando, deixando o raciocínio clínico um pouco mais apurado. E dentro das maiores vantagens que se tem em relação à disfunção de ATM e tensão muscular com o tórax, com esse mecanismo de oclusão ascendente, é a maioria dos pacientes atualmente. É que tem relação com problemas emocionais. Ah, Randy, por que tem relação com problemas emocionais essa tensão muscular que a gente consegue eliminar? Por quê? Porque a fáscia endotorácica, ela enrola e joga a cervical para frente. Quando joga a cervical para frente, ela gera tensão aqui nos supraioides que puxa a mandíbula para trás. Puxando a mandíbula para trás, gera um conflito de apertamento aqui nessa região, podendo gerar alteração de ouvido e tensão demais nessa região. Por isso que, quando a gente libera a tensão do tórax, a gente melhora a propriocepção e a função muscular relacionada com a oclusão, gerando um mecanismo de equilíbrio para a mordida cruzada se endireitar de forma mais consistente. Caraca! Você precisa aprender isso para ter uma nova oportunidade de mercado. Se você quer, de fato, entrar nesse mercado que mais e mais pacientes chegam no nosso consultório. Mais e mais pacientes chegam no nosso consultório com dor e tensão. E são pacientes fisioterapeutas, médicos, pacientes comuns, e não encontram profissionais que tenham esse raciocínio clínico como esse da mordida cruzada que eu estou passando para vocês. E aí, gente, vamos falar agora do ponto de vista descendente dessa mordida cruzada. Vamos lá? A porção descendente tem a ver categoricamente, gente, com algumas estruturas. Primeiro, os músculos de fechamento da boca, masseter temporal, e o principal músculo de abertura, o pterygoideu lateral. Pterygoideu lateral aqui. E esse pterygoideu lateral e essa dinâmica de abertura e fechamento comprometida levam a uma disfunção. E aí eu vou trazer esse raciocínio para você. Ó, quando a gente tem aqui abertura, opa, abrir, suprainfleóides, ok. Já falei da dinâmica de um lado e do outro, show de bola. Os dois quadrantes inferiores já ficou mais claro para vocês. Mas quando a gente pensa nessa abertura sobre a óptica superior, lembre-se, nós temos um ATM do lado direito e um ATM do lado esquerdo. Essa ATM do lado direito e esquerdo possui dois músculos, um do lado direito e um do lado esquerdo, que do lado direito pode ter um tônus X e do lado esquerdo pode ter um tônus Y na hora da abertura. E esse momento de abertura e fechamento da boca, se eu tenho o pterygoideu lateral tensionando mais de um lado do que do outro, o que é que vai acontecer? Ó, a visão é só superior. Aqui, ó.
Se eu tenho uma tensão mais desse lado, o que é que vai acontecer? Essa mandíbula ela vai abrir mais do que o outro lado. Então, e quando a mandíbula abre mais de um lado do que do outro, acontece isso, ó. Muito movimento de um lado que o outro não consegue acompanhar. Consequentemente, essa restrição gera o desvio. E na hora de voltar, pode ter conflitos, gerando uma dinâmica disfuncional. Esse é um olhar para a relação da tensão com o pterigoideu lateral na abertura. E se a gente associar com a tensão inferior, ainda fica mais lindo, fica mais complexo, fica claro da relação funcional que existe entre a disfunção de ATM e a gente não consegue perceber. Caraca! Caraca! Não nos ensinam isso.